Irmãos, a nossa mensagem hoje, ela está centrada num versículo só do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler lá essa passagem. E eu quero fazer uma meditação com os irmãos sobre o valor da Bíblia e sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida que não deixam dúvidas de que foi Deus que fez, né? Então, vou convidar os irmãos para nós lermos aí Isaías 41 e o verso 20, que é o nosso tema principal ali. Mas nós vamos ler do 14 até o 20. Evangelho, livro do profeta Isaías, capítulo 41, do 14 ao 20. Isaías 41, 14 a 20. Isaías 41, do 14 ao 20. Eu vou ler na linguagem de hoje aqui. Se o irmão tiver outra versão aí, muda um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo. Isaías 41, 14. Diz assim: O Senhor diz ao seu povo: Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima e o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales, e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos, e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e cipresses. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, duas reflexões aqui eu quero fazer. E a primeira, irmãos, é a seguinte: tem situações em nossa vida, irmãos, que não deixam dúvida de que foi Deus que fez. Muitas vezes, irmão, nós precisamos disso. Nós não nos damos conta de que precisamos disso. Mas os irmãos sabem, irmão, que às vezes é uma doença, às vezes é uma pessoa no hospital, às vezes é um acidente, às vezes é um problema sério, irmão, que a gente tem em casa, mas Deus livra a gente. Às vezes é um problema no serviço, irmão, um problema sério que a gente tem lá, mas Deus livra a gente. E aí, irmãos, que bênção, quando a gente aprende a recorrer a Deus, a gente vai lá e ora, a gente vai lá e pede a Deus a direção, porque só Deus para proteger, irmão. E aí a gente começa a ver situações, irmão, que foge do nosso controle, né? Eu me lembro um tempo atrás, o Júnior contando que lá em frente à empresa teve um assalto, teve uma situação lá com um vizinho, né? Uma vizinha, não sei, que roubaram o carro dela e tal. O que você vai fazer com uma situação dessa, irmão? Só Deus, para proteger a gente. Então, irmãos,
Você olha no teu dia a dia e você vê que tem coisa, irmão, que só Deus para fazer. E o que o profeta está dizendo aqui em Isaías, irmão, 41, 14 a 20, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vão chegar no deserto e o deserto vai virar lago, vocês vão plantar no deserto, vai surgir árvores, oliveiras, vocês vão colher, plantar e colher no meio do deserto. E quando as pessoas virem isso e pensar bem, verso 20, elas vão entender que quem fez isso foi o Santo Deus de Israel. Entende, irmão? Então, nós tivemos essa semana, as minhas irmãs estiveram lá visitando Israel, ficaram a semana inteira postando foto lá de Israel. A Júlia, a Raquel, os irmãos conhecem. E mostrando, irmão, o deserto que é lá. Produzindo. Aquilo ali, irmão, só Deus para fazer o negócio daquilo ali. Eles foram para uma terra desértica, não tinha nada, areia, por estar lá produzindo. Eles produzem peixe, Israel vende peixe, irmão, carne de peixe. Pensa numa coisa dessa, tem sentido um troço desse? É sem noção, irmão. Os tanques que eles usam para fazer irrigação, eles põem o peixe lá dentro para criar o peixe e produzir carne do peixe. Tem a água, estoca a água para fazer irrigação por gotejamento, e como não usa aquela água, né, não é uma bomba que fica jogando água fora, irrigação por aspersão, como a gente tem muito aqui no Brasil, é gotinha, irmão, porque a água é contada no conta-gota. Então a represa fica parada, quietinha, põe peixe, ainda produz o peixe ainda. Irmão, é um troço, só Deus para fazer um negócio daquele. Não existe aquele. Só Deus para fazer um negócio daquele. E ele está dizendo aqui, irmãos, no Isaías 41, vocês vão ver, primeiro ele fala, vocês são um povo pequeno e fraquinho, no verso 14. Vocês são um povo pequeno e fraquinho. E aí, a fraqueza de vocês e a terra desértica produzindo, vai mostrar que quem fez isso foi Deus. E é assim também na nossa vida, irmão. Às vezes você está diante de um problema, irmão, você vê que você é pequeno e fraquinho, que as condições são desfavoráveis. Sabe por que acontece isso aí, irmão? Para mostrar que é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. É para você dar glórias a Deus, é para você reconhecer Deus na sua vida. É para você ver, irmão, que aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade que te apareceu, ela só poderia ser resolvida por Deus. E aí vem Deus e resolve. É bênção na vida nossa. E essa, irmão, é a nossa primeira reflexão. Eu gostaria que os irmãos entendessem que às vezes um problema que vem na tua vida, uma luta, uma dificuldade, não é para te deprimir, irmão, para acabar com a sua vida. Meu Deus, por que isso aqui me aconteceu? É justamente para que você entenda que esse problema sem saída, essa dificuldade sem solução, vai terminar demonstrando que Deus é Deus, que Ele está no céu e que é Ele que livrou você desse problema. Entende, irmão? É isso que a gente precisa compreender. E a outra coisa, irmão, que eu quero hoje destacar para os irmãos, é o valor das Escrituras. A nossa segunda reflexão de hoje é o valor das Escrituras. Essa profecia, irmão, foi feita 700 anos antes de Cristo, ao tempo do profeta Isaías. Ele dizendo que o deserto iria virar um lugar de plantações, com vales, com rios, com lagos. A terra seca ia ter poços, ia produzir azeitonas. Isso foi previsto, irmão, 700 anos antes de Cristo. Foi se cumprir a partir de 1948. Agora, inclusive, 14 de maio de 48 foi o dia da independência, né, lá de Israel. E demorou, irmãos, quanto aí, né? 1.900 mais 700, demorou 2.600 anos, irmão, para acontecer isso aqui. Mas aconteceu. Demorou 2.600 anos, mas aconteceu.
E esses dias, irmão, eu achei muito interessante um filósofo, que eu nem sei se é cristão, é aquele Pondé, acho que é Luiz Fernando, Luiz alguma coisa Pondé. Ele assistiu uma palestra dele falando o seguinte: olha, eu digo para todos os meus alunos, para os meus colegas professores da universidade, não fique contra a Bíblia que você vai se dar mal. Não fique contra a Bíblia, você vai se dar mal. Irmãos, quem olhou para isso aqui e falou, rapaz, quando que esse deserto aqui vai produzir oliveiras? Quando que alguém vai tirar azeite de oliva desse mundo de areia? Demorou 2.600 anos, irmão, mas está lá produzindo. Entende? Não fique contra a Bíblia, você vai se dar mal. É Luiz Felipe Pondé. É um filósofo muito famoso, professor de universitário aqui na área de filosofia. Os irmãos vão encontrar muita coisa dele na internet. Ele falou, não fique contra a Bíblia. Eu falo para os meus alunos, você vai se dar mal. E hoje, irmãos, eu trouxe uma história dessas para os irmãos, porque essas profecias, irmãos, elas se cumpriram e elas são verdadeiras e elas comprovam o valor das Escrituras. E assim como o cumprimento dessas profecias prova que Deus é Deus e que só Ele poderia fazer essa obra lá em Israel e na nossa vida, nós precisamos, irmão, considerar seriamente a palavra de Deus. Aquilo que está escrito aqui, irmãos, é verdadeiro e nós temos que dar crédito, irmão, às palavras que estão neste livro sagrado. Eu quero comentar com os irmãos sobre esse cidadão chamado Sir William Ramsay, é o nome dele. Esse homem, irmãos, era um cético, uma pessoa que a gente poderia chamar de ateu. Não acreditava na existência de Deus, na eficácia da palavra de Deus. Ele não acreditava, irmão, que a Bíblia era real. Esse homem, irmãos, era um grande estudioso, um arqueólogo da Escócia, lá do Reino Unido, da Inglaterra, né? As várias nações ali que envolvem o Reino Unido. Ele era escocês. Nascido em 1851, faleceu em 1939. Era conhecido como o maior especialista em história de Roma de toda a Inglaterra. E esse homem, irmão, como ele era cético, ele não acreditava, ele não achava que esse negócio de Bíblia, de coisa, era bobagem, ele pensou o seguinte: o livro de Atos tem muitas informações sobre o Império Romano. Os irmãos agora, nós acabamos de ler o livro de Atos, os irmãos viram ali, o apóstolo Paulo é mandado para Roma, é julgado pelo governador Festo, pelo Félix, por várias autoridades do Império Romano, é mandado para lá, é mandado para cá, é preso, está em Cesareia, está numa prisão assim, foi de barco para tal lugar. O que esse Sir William aqui pensou? Ele pensou o seguinte: eu vou checar as informações que Lucas colocou no livro de Atos. O irmão sabe que o autor do livro de Atos é o evangelista Lucas. Ele escreveu o livro, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Esse estudioso, irmãos, ele falou o seguinte: eu vou checar as informações de Atos, vou conferir que elas não batem, isso aqui é mentira, porque é muita informação, a cidade, é isso, é aquilo. Eu vou lá e vou mostrar que isso aqui é falso, porque alguém sentou e foi escrevendo isso aqui da cabeça dele, inventou essa história da carochinha. Então ele errou, ele falou que uma cidade é para cá e a cidade é para lá. Ele falou que a distância é uma, mas a distância é outra. Ele falou que existe uma ilha, mas a ilha não existe.
ele falou aqui da cabeça dele, eu vou lá, vou provar que é mentira. Porque eu sou arqueólogo, eu entendo de história de Roma, ele falou de uma autoridade, eu vou mostrar que essa autoridade nunca existiu no Império Romano, porque os romanos tinham registro de muita coisa, a arqueologia descobriu muita história de Roma. Então ele falou, eu vou lá e vou comprovar que esse livro é falso e que as informações colocadas aí foram inventadas da cabeça de alguém. E ele juntou, irmão, as coisas dele e foi lá para a Terra Santa, estabeleceu um projeto de pesquisa e foi para lá, irmão. Foi, viajou, saiu da Inglaterra, foi lá para a região da Terra Santa, foi para a região de Roma, para o Mar Mediterrâneo, e foi checar, irmãos, aquilo que o livro de Atos apresenta. Todos os fatos colocados no livro de Atos, ele fez uma lista e foi para lá checar, ver o que ele encontrava. Irmãos, as informações são muitas. O livro de Atos tem muita informação. Para os irmãos terem uma ideia, o evangelista Lucas menciona 32 países. Ele fala assim, a primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por ele, passou pela Frígia, passou pela não sei o quê, passou pela Tessalônica, passou por aqui, passou por ali, queria ir para Macedônia, queria ir para não sei aonde. Ele anotou, irmão, 32 países. O evangelista menciona 54 cidades. Ele falou, não pode, isso aqui é mentira, isso aqui ele inventou. Deve ter um monte de cidade aí que ele inventou da cabeça dele, não existe essa cidade lá. Ele menciona, irmão, 9 ilhas. Ele falou, também não deve existir, essas ilhas aqui não... Isso é conversa. Ele menciona 95 pessoas. Se você pegar no livro de Atos, cada nome que ele fala ali, 95 pessoas. Várias dessas pessoas eram membros do governo. Então, ele menciona ali quem era o governador, quem era o tribuno daquela região, quem que era o juiz que julgou Paulo, quem foi o centurião que prendeu Paulo. Ele fala de autoridades de Roma. Ele anotou todas e foi para lá checar. Foi ver na história de Roma o que é que acontecia. Foi lá ver o que ele podia ver, encontrar. Irmãos, uma pesquisa criteriosa, tentando checar todos os fatos que Lucas colocou no livro de Atos dos Apóstolos. Inicialmente, ele fez esse trabalho durante 2 anos de levantamento, mas ele acabou ficando 30 anos envolvido, irmão, com esse assunto. Ele queria publicar um livro, e falando que o livro de Atos era impreciso, incorreto, inventado e que não tinha razão. Ele começou com uma pesquisa de 2 anos, acabou ficando 30 anos, irmão, pesquisando esse tema, e no final, irmão, ele concluiu que tudo o que está escrito lá estava correto. Não tinha uma informação errada. Todas aquelas ilhas existiam, todas aquelas pessoas existiam, todas as distâncias que ele falava daqui para lá levou tanto tempo, leva tanto tempo, não tinha nenhuma informação errada no livro de Atos. Checou tudo, irmão. Checou tudo que poderia ser checado. Não encontrou nada. E, irmãos, o plano dele era escrever um livro falando mal, dizendo, olha, está vendo como isso aqui não adianta, é bobagem? Mas ele checou, irmão, os lugares, as datas, inclusive, irmão, termos técnicos. Quando no livro de Atos ele fala assim, olha, a proa do navio, termos náuticos, aconteceu isso assim, assim, tinha 4 âncoras na parte de trás do navio, ele foi checar, irmão, se existia um navio com 4 âncoras. Irmão, todas as informações colocadas no livro de Atos, ele checou e eram reais. Nada ali estava errado. A geografia, os dados, tudo que ele colocou lá, irmão, nada daquilo ali estava errado. E um detalhe, irmão, quando havia alguma dúvida, ele pensava, isso aqui Lucas fala de um jeito, mas eu tenho aqui uma comprovação de outro. Em muitos casos de conflito, mais tarde ele verificou que quem estava certo era Lucas. Entende? Se ele achou num livro lá
Ah, isso aqui é da direita, mas Lucas falou que era da esquerda. Depois, fazendo mais pesquisa, ele viu que quem estava errado era o outro, não era o Lucas. Lucas estava certo. Irmãos, para concluir a conversa, a história de Sir William Ramsay. Os irmãos podem depois pesquisar o nome dele, todo o trabalho que ele fez. Ele se converteu, publicou um livro elogiando o trabalho de Lucas. Se converteu ao cristianismo, deixou de ser ateu, passou a professar uma fé e entendeu, irmãos, o que está escrito em Isaías 41, 20, que nós estamos meditando hoje. Todos pensarão bem. Isaías 41, 20. Veja aí na sua Bíblia. Todos pensarão bem e entenderão o quê? Que isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Entendeu, irmão? A pessoa que pensar bem, que resolver fazer uma análise criteriosa, a pessoa que resolver pesquisar, a pessoa que quiser estudar as profecias da Bíblia, a pessoa que quiser ver o resultado do Evangelho na vida das pessoas, ela vai pensar bem, Isaías 41, 20, e entender que isso foi feito pela mão do Deus de Israel. Entende? É isso. É isso, irmão, sobre os dados históricos, sobre as profecias, sobre as transformações na vida das pessoas. Irmãos, é uma coisa assim até divertida da gente falar, irmãos. Os bandidos reconhecem a força do Evangelho, irmão. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas as facções, o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, eles não aceitam que as pessoas que são membros da facção saiam da facção. Se sair, eles matam. Porque a pessoa ou é parceiro ou é inimigo. Então, teve lá dentro, conheceu todos os segredos dele. Aí quer sair, eles matam. Não tem como sair. Entrou, tem que ficar. A não ser que a pessoa se converta o Evangelho. Eles vão lá, ver se a pessoa foi mesmo, se não é mentira, se a pessoa não está com história. Se eles verem que a pessoa realmente se converteu e virou um servo de Deus sincero, eles deixam sair. Irmão, sabe o que diz a Bíblia assim? Que até os loucos entenderão? Sabe como é que é? Irmão, os criminosos sabem que o Evangelho transforma a pessoa. É uma coisa, irmão, impressionante. E a gente, irmão, às vezes não dá valor para a mensagem do Evangelho, irmão. A gente não dá valor para a Bíblia, a gente não dá valor para o que está escrito aqui. Irmãos, olha o que está dizendo aqui. Todos pensarão bem, Isaías 41, 20, e entenderão que isso foi feito pela mão do Senhor. Irmãos, o deserto está produzindo peixe. O criminoso se converteu. Nós estamos vendo aí, irmãos, essa semana, depoimento do evangelista Valério aí, o tumor diminuiu. Entende, irmão? Nós estamos vendo, irmão, os milagres acontecer. Nós estamos vendo, irmão, a palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus na vida das pessoas, transformando vidas, fazendo, irmão, a pessoa mudar um conceito, uma atitude. Irmãos, quem fez isso foi a mão de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. Esse pesquisador, irmão, entendeu. Ah, isso aqui não tem. Esse livro aqui não é possível que alguém pudesse acertar desse tanto. Isso aqui foi a mão de Deus. Augusto Cury é outro exemplo, né? Um psiquiatra brasileiro aqui, famosíssimo, autor de livros, best-sellers, mais vendidos. Ele, irmão, era ateu, não acreditava em Deus. Aí ele falou, mas se Jesus, hein? Se Jesus,
vou estudar aqui a mente de Cristo, como é que ele não se deprimiu com tantos problemas que teve na vida dele. Vou estudar a mente de Cristo e se converteu, irmão. Então, irmãos, Isaías 41, 20, deixa bem marcado na tua Bíblia, todos pensarão bem, se você pensar bem, se você entender as coisas, você vai ver que foi feito pelo Santo Deus de Israel. Entende? É isso. Pensa bem, irmão. Pensa bem no que é a vida, no que é a vida dos teus filhos, no que são as vitórias que você tem obtido na tua vida. Pensa bem, irmão. Você vai descobrir que quem fez isso, irmão, é o Santo Deus de Israel. Eu quero recomendar para você, irmão, leia a sua Bíblia, irmão. Pensa no pão dela. Quem fica contra a Bíblia vai se dar mal. Né? Leia a sua Bíblia, irmãos. Procura a vontade de Deus ali na palavra de Deus. Leia ali com vontade, irmão, de Deus falar com você, de dar instrução para a sua vida, irmão. Porque na palavra de Deus, irmãos, estão as instruções que vão nos dar a vida eterna, que vão nos dar direção e que vão nos apresentar, irmão, um Deus que faz maravilhas, que faz produzir o deserto, que faz diminuir tumores, que dá direção e graça, irmão, para a nossa vida, que resolve problemas sem solução. Esse Deus maravilhoso, irmão, está acessível, a palavra dele está na nossa mão, nós precisamos buscar e encontrar nele, irmão, a razão para nossas vidas. Vamos orar.